Olha, hoje nós vamos encerrar então. Hoje é o último dia de oração aqui na igreja, né? Dentro desse propósito que fizemos. Eu deixei 4 palavras acerca da oração e hoje é a 5ª. E essa última mensagem nós vamos estar lendo no capítulo de número 4 do primeiro livro de Crônicas, Crônicas 4, 1 Crônicas 4, o verso de número 9. É isso mesmo, verso de número 9. 1 Crônicas 4, verso de número 9, nós vamos estar lendo o 9 e o 10, que diz assim: E Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o chamou com o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Essa é a palavra de hoje. Vamos falar sobre o Jabes, a oração de Jabes. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nesse texto sobre Jabes é a história dele. Olha que interessante. Quando você pega o livro de 1 Crônicas, você vai ver lá dezenas de nomes, dezenas e até mesmo centenas de nomes. E a história vem sendo contada acerca da genealogia. Então vai falando sobre as famílias. As famílias. Um que gerou o outro, que foi gerando outros e assim sucessivamente. A história ela é contada acerca das famílias. Mas quando chega no verso de número 9, do capítulo de número 4 de 1 Crônicas, o historiador para. Ele para. O escritor, ele para. Ele para de falar de famílias, de genealogia, para contar a história de Jabes. E quando o assunto é Jabes, aí o assunto é individual. O que nós aprendemos com isso? Quando alguém for contar uma história, vai ter que parar para contar a sua. Eu vou repetir. Quando alguém estiver contando uma história, vai ter que parar para contar a sua. Por quê? Porque a sua história é uma história digna de ser lembrada. Porque você não será apenas uma pessoa que teve um passado, mas você será uma pessoa que teve uma história. Uma coisa é ter passado, a outra é ter uma história. E uma história digna de ser lembrada. Olha a importância de Jabes. O escritor teve que parar. Ele vinha em um assunto, em uma tônica, mas ele teve que parar para contar a história de Jabes. Quando alguém estiver contando uma história, vai ter que contar a tua. Vai ter que parar para dizer: olha, aí põe o seu nome aí, tá? Vai ter que parar para dizer assim: olha, a Maria foi extraordinária. Olha, o João foi extraordinário. Foi mais ilustre do que os seus irmãos, mais respeitado, mais honrado. Olha aqui, tremendo a história de Jabes. Então, quando alguém estiver contando uma história, vai ter que parar para contar a sua, porque a sua história será uma história digna de ser lembrada, de ser destaque. A outra coisa que eu quero destacar aqui sobre Jabes é o seu nome. Observe que o nome de Jabes significa dor ou
aquele que causa dor. Quando o Jabes nasce, o parto foi um parto doloroso. A mãe de Jabes sentiu muita dor quando ele nasceu. Mas olha o que a mãe faz. A mãe coloca um estigma no Jabes. Qual foi o estigma, pastor? Ele ficou estigmatizado. Como assim? Ficou com uma marca negativa. Causador de dor. Por exemplo, quando eu ia chamar Jabes, eu e você falamos Jabes, mas a tradução é aquele que causa dor. Ó, você causa dor. Olha que estigma. Olha que nome terrível. Então, o Jabes, ele tinha um nome, e no nome ele seria alguém que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Alguém que tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Mas ele deu certo. Ele não deixou com que o estigma do nome fosse realidade na vida dele. Então isso é muito interessante, porque o nome tem muito a ver com a gente. Quando você põe um nome no filho, querendo ou não, você está colocando ali uma marca. Toda vez que alguém chamar ele pelo nome, vai estar de alguma maneira, liberando uma palavra positiva ou negativa. Eu vou falar do meu nome, por exemplo. Meu nome é José. Glória a Deus pela vida da minha mãe quando ela colocou meu nome. José significa aquele a quem Deus acrescenta. Então eu sou um homem que a cada dia Deus tem acrescentado algo bom na minha vida. José Fernando. Fernando significa protetor. Eu sou aquele que protege. Não é à toa que eu sou pastor, né? Então observe como que o nome tem sentido, né? Então é muito importante essa questão do nome. Então nós precisamos tomar cuidado até mesmo quando nós colocamos os nomes nos nossos filhos. É por isso que o Misael, Ananias e Azarias tiveram os nomes trocados na Babilônia. Entendeu? Por isso que eu não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque são nomes pagãos. Nomes abençoados é Misael, Ananias e Azarias. O Jabes tinha um nome que ele ficou estigmatizado negativamente, um homem que causava dor. Entretanto, esse homem foi tão destacado, que ele não deixou com que esse estigma fizesse dele uma pessoa traumatizada, uma pessoa que causasse dor. Pelo contrário, ele foi alguém que trouxe alegria. Ele é alguém que foi lembrado como alguém de honra, alguém ilustre. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Então é importante nós nos atentarmos com relação ao nome de Jabes. E a terceira coisa que eu quero destacar, e aí vem o tema da nossa semana, a oração de Jabes. Jabes, ele pede pelo menos 4 coisas, e eu quero falar rapidamente aqui das 4 coisas que envolvem a oração de Jabes. Veja o verso de número 10, ele diz assim, primeiro, verso de número 10, a parte B do versículo diz assim, se me abençoares muitíssimo, olha aqui, a oração de Jabes, olha o primeiro pedido, se me abençoares muitíssimo, é como se você estivesse dizendo assim, Senhor, me abençoa muitíssimo. É a primeira coisa que nós vamos aprender com relação à oração de Jabes. Antes do Jabes pedir para ter, ele pediu para ser. Eu vou repetir, antes de pedir para ter, ele pediu para ser. Quantas pessoas que pedem, ou que nos seus pedidos estão pedindo só para ter,
É o ter, tem que ter. Agora, mais importante do que termos é sermos. O ser vem antes do ter. O ser vem antes. Vou repetir para você não esquecer. O ser vem antes do ter. Pelo menos alguém sábio tem essa consciência. Porque não adianta você ter e não ser. Adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Adianta você ter bens materiais e não ser um homem e uma mulher de Deus. Então esse é um detalhe muito importante na oração de Jabes. É pedir para ser antes do ter, porque o ter será consequência. Eu quero ter a bênção, mas eu quero ser uma bênção. O Abrão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou engrandecer o teu nome, Abrão. Agora, sê tu uma bênção. Ande na minha presença, Abrão, e sê tu uma bênção. Então nós precisamos ter essa consciência. É orar a Deus para ser, porque o ter vai ser consequência. Essa é a primeira parte. Então ele pediu para ser abençoado. E ele pediu para ser abençoado muitíssimo. Ele conhecia a Deus. Ele sabia que ele tinha um Deus grande. Ele sabia que ele tinha um Deus grande. Ele ousou pedir coisas grandes para Deus. Me abençoares muitíssimo. Eu quero ser abençoado até o tutano, numa linguagem pentecostal. Aí depois ele vai fazer uma outra petição aqui, um outro pedido. Ele diz: e os meus termos amplificares ou ampliares. Então agora ele vai pedir para ter. E quando ele pede para Deus alargar as suas tendas, Deus ampliar a sua geografia, o que ele estava dizendo? Porque a geografia de conquista do povo de Israel em Canaã era uma geografia onde tinha os cananeus, os heveus e todos os eus aí que você imaginar. Era uma geografia onde o ímpio estava, onde Satanás tinha dominado. Então quando ele pede para Deus ampliar, é aquela visão Reobote. A palavra Reobote é crescimento, alargamento, prosperidade. Quando ele faz essa oração, quando ele pede para Deus ampliar a sua geografia, ele estava dizendo assim: ó Deus, tira o inimigo da minha geografia, expulsa o inimigo da minha geografia. Deixa eu liberar uma palavra profética para vocês. Quando nós oramos diante de Deus, nós nos tornamos pessoas abençoadas, nós somos abençoados. E a partir disso, Deus vai nos dar a nossa geografia de bênção. Talvez hoje você olha na sua geografia, aonde você habita, e o inimigo tem possuído a sua geografia. Não tem sido uma geografia de bênção. Mas escute, através da oração, Deus vai expulsar o inimigo da sua geografia. Aonde a sua estaca está fincada, você vai alargar. Deus vai alargar a sua tenda. Deus vai ampliar a sua geografia e vai mandar embora da sua geografia todo o mal em o nome de Jesus. Uma geografia abençoada. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua vizinhança, Deus vai abençoar o seu bairro, Deus vai abençoar a sua cidade. É isso. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, Deus vai abençoar. É o que aconteceu com Jabes. É uma geografia abençoada. Olha a terceira coisa que o Jabes pede.
ele pede a presença de Deus. Observe, ele diz assim, o verso de número 10 ainda: e a tua mão for comigo. Quando o Jabes está dizendo, e a sua mão for comigo, ele está dizendo assim: Deus, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. Observe como isso é sério. Tem gente que quer a bênção, mas não busca o abençoador. Como assim, pastor? Eu explico de uma forma bem simples para você entender. Existem pessoas que querem a cura, mas depois que são curadas, abandonam a Deus. São pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Quantas pessoas que vocês conhecem, talvez até você que está me ouvindo e me vendo, recebeu a bênção e abandonou o abençoador? São pessoas que estavam desempregadas, depois que conseguem um emprego, não vão mais para a igreja. São pessoas que estavam com o casamento destruído, depois que teve o casamento restaurado, abandonou, virou as costas para Deus. Pessoas que estavam lá no mundo do crime, das drogas, foram libertas, foram livres da boca dos leões, mas depois viraram as costas para Deus. Deus fez uma grande obra na vida dela, na vida dele, mas essas pessoas viraram as costas para Deus, se divorciaram. Estas são as pessoas que querem a bênção, que se apegam na bênção, mas não querem o abençoador. Olha a diferença do Abraão, por exemplo. Quando o Abraão ele estava para sacrificar o seu filho, e Deus havia pedido o seu filho Isaque, o seu único filho, olha o que acontece. O Isaque era a bênção. O Abraão, junto com a sua esposa Sara, esperaram por 24, 25 anos para ter esse filho, para que a promessa fosse cumprida. E aí, de repente, Deus aparece para Abraão e pede o seu filho. Vá até o monte Moriá e sacrifica o seu filho. Agora, imagine quando Abraão está ali no monte, com a faca na mão, o seu filho ali amarrado, porque ele amarra o Isaque, prepara o altar, amarra o Isaque, está tudo preparado. Imagine ele agora, na frente dele estava a bênção, o Isaque, mas ele tinha uma voz, ele tinha uma presença que havia dito: sacrifica o teu filho. Ele estava diante da bênção e diante do seu abençoador, diante de Deus. Quando Abraão ele decide matar o filho, ele estava mandando uma mensagem. Ele estava dizendo assim: eu prefiro Deus sozinho do que todas as bênçãos sem Deus. Porque não adianta eu ter o Isaque se eu não tiver a Deus. Não adianta eu ter a bênção se eu não tiver o abençoador. Nós sabemos que Deus interveio, ele não precisou matar. Mas no coração de Abraão, ele já tinha matado o Isaque. Ele já tinha feito a escolha dele. Eu escolho Deus. Então, o Jabes, ele pediu a bênção, mas ele não abriu mão do abençoador. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Melhor do que a bênção é o abençoador. Amém? Mais do que aquilo que Deus faz por nós, é aquilo que Deus é em nós. Você não pode servir a Deus por aquilo que Ele faz. Você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. Então essa é a terceira coisa que nós aprendemos na oração de Jabes. E a última, ele diz: olha, e que do mal eu não seja aflito ou afligido. Por que ele faz essa petição aqui?
porque o nome dele já era uma aflição. O nome dele já era um nome que, de certa forma, estigmatizou ele. Ele diz: eu não quero carregar esse nome, eu não quero carregar as evidências desse nome. Esse nome não pode fazer jus na minha vida. Eu não quero ser afligido por esse mal. Se o meu nome tem o estigma, a marca do mal, da dor, eu serei um homem marcado pela bênção, pela paz, pela alegria, pelo sucesso, pela prosperidade. Talvez estigmatizaram você. É verdade. Quantas pessoas que foram estigmatizadas porque enganaram, porque mentiram, porque erraram, porque caíram, e aí colocaram aquela marca nessa pessoa, querendo que essa pessoa carregasse essa marca para sempre. É o que aconteceu com o Jacó. Eu não tenho tempo de esmiuçar isso agora, mas rapidamente: o nome Jacó não significa enganador, gente. Não significa enganador. Se você diz aí que o Jacó, o nome Jacó é enganador, você está enganada, você está enganado. O nome Jacó não é enganador. Vocês acham que Deus iria se apresentar muitas vezes? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você acha que Deus iria dizer assim, ó: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e do enganador? Ó, eu sou o Deus do pai de multidões, Abraão. Eu sou o Deus do riso, Isaac. E eu sou o Deus dos enganadores, do enganador, Jacó. Você acha mesmo? Te enganaram. Jacó não significa enganador. Entretanto, o Esaú estigmatizou o Jacó, chamou ele de enganador. Então Deus não mudou o nome de Jacó para Israel, porque o nome Jacó era enganador e o nome Israel era príncipe de Deus. Não, nada disso. Deus mudou o nome de Jacó para Israel para tirar o estigma dele, porque estigmatizaram ele como enganador. Então por isso Deus mudou o nome dele. Mas o nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó, Yaakov, significa aquele que agarra no calcanhar. Lembra, o Jabes nasceu causando dor. Qual foi o nome que ele recebeu? Aquele que causa dor. O Jacó nasceu, quando ele saiu do ventre, ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso deram o nome Jacó. Tem nada a ver com enganador, tá bom? Mas quando a gente que for estigmatizado, eu quero te dizer que Deus vai tirar os seus estigmas. Você terá uma marca da bênção e não de maldição. Amém? E olha, para a gente terminar agora, olha o que acontece. No verso de número 10, ainda terminando, diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Um homem que Deus respondeu toda a sua oração. O que o Jabes pediu, Deus deu. Então eu quero liberar essa palavra profética para vocês nessa manhã. Durante 5 dias, nós ficamos aqui, eu fiquei aqui no altar, das 6 da manhã até as 7 da manhã, de joelhos, buscando a Deus, clamando pela sua vida, clamando pela igreja, clamando pela minha vida. E muitas pessoas oraram comigo. Algumas pessoas não puderam estar aqui por causa do trabalho e outras coisas mais, mas estavam no mesmo espírito, intercedendo. Pessoas entraram comigo aqui ao vivo, oraram. Então escute, do mesmo jeito que Jabes pediu e Deus lhe concedeu o pedido, o que você está pedindo, Deus também vai conceder. O que nós pedimos em oração, o Senhor irá nos dar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem aí com esta palavra. Vamos orar? Vamos orar? Se você sentir de Deus aí, colocar um copo com água próximo de você, de repente você está enfermo ou enfermo, depois que nós orarmos, você tome água.
ou uma peça de roupa de alguém que você quer interceder, uma fotografia, um currículo seu. Se você quer fazer isso, faça. Pastor, eu não tenho fé para isso. Não, eu só vou orar. Então faz conforme a sua fé. Faz conforme a tua fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Agora, em contrapartida, tudo que você fizer sem fé, aí é pecado. Então, por fé, pela fé, com fé, vamos orar? Pai das luzes, Deus de toda consolação, nós te damos graças. Eu quero te agradecer por esse tempo de oração, por esse tempo aqui com os meus irmãos. Muito obrigado, eu te louvo por isso. Mas eu quero também te pedir agora, eu quero te pedir pela vida dessa pessoa que está orando comigo. Tu sabes como ela está, como ele está. Quantas pessoas com a marca da dor, da tristeza, da angústia, quantas pessoas até marcadas para morrer, quantas pessoas assim, quantas pessoas que receberam uma palavra de maldição, talvez ainda no ventre, quanto criança, adolescente, jovens, palavras que estigmatizaram essas pessoas negativamente. Quantas pessoas traumatizadas. Deus, eu quero aproveitar esse ensejo, esse momento em que nós falamos sobre o Jabes, um homem que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Um homem que tinha tudo para ser fracassado, mas foi bem sucedido. Um homem que tinha tudo para ser uma maldição, mas foi uma bênção. Então, Pai, assim também, eu coloco a vida da minha irmã, a vida do meu irmão, que toda a marca negativa, toda a marca de maldição, todo o estigma de maldição, todos os traumas caiam por terra agora. A tua palavra diz que o Jabes foi mais ilustre entre os seus irmãos, ele foi um destaque. Eu profetizo isso em oração agora, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, que ele e ela serão destaque para a glória do teu nome. Assim como o Daniel, no meio da Babilônia, ele foi o destaque, ele tinha um espírito excelente, assim também, que essa pessoa possa se destacar. Tira ela, tira ele da mediocridade, da média, coloque essa pessoa acima da média, em nome de Jesus. Que a bênção que o Senhor deu a Jabes, que o Senhor também possa estar dando a ela, a ele, possa estar dando aos teus filhos nessa manhã. Eu os abençoo em nome de Jesus, que haja cura, libertação, transformação no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente. Estamos ficando por aqui.